Matemática de casa, mais uma videoaula dos conteúdos relacionados à fração, dízima periódica. Galera, é o seguinte, quando você pega 1 e divide por 2, ou seja, meio, 1 dividido por 2, se você tem R$1 e divide para duas pessoas, 50 centavos para cada. Ou seja, neste caso aqui o valor é exato, porque se você pega 1 e divide por 2, acrescenta um zero no dividendo, um 0, no quociente. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Subtrai, o resto é zero, portanto, a gente diz que esse decimal ele é exato. Esse aqui é um número, é um decimal exato. Agora, se você pega R$1 e divide para 3 pessoas, o que vai acontecer? 1 dividido para 3, acrescenta um zero no dividendo, uma zero e uma vírgula no quociente. 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9. Subtrai. 10 menos 9, 1. Acrescenta novamente um zero no dividendo. 10 dividido para 3, 3. Vezes 3, 9. Subtrai, resto 1. Ora, se você ficar fazendo essa divisão, sempre aqui vai dar resto 1. E aqui sempre vai aparecer um 3. Bom, isso vai se repetir isso vai se repetir indefinidamente. Ou seja, isso vai ao infinito. Ou seja, vai ficar 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, 1/3 é 0,333 e assim sucessivamente. Esses 3 pontinhos é para indicar que o 3 vai se repetindo indefinidamente. Ou seja, acabamos de ter aqui uma dízima periódica, certo? E isso aqui é a fração que gerou a dízima periódica, que a gente vai dizer que é a nossa fração geratriz. Tá bom? Fração geratriz, dízima periódica. Bom, há dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta. Dízima simples. Galera, a dízima simples, se a gente observar o 0,333, assim sucessivamente, o 3 ele apareceu logo após a vírgula. Logo após a vírgula, o 3, que é o número que se repete, ele apareceu logo após a vírgula. Significa e assim sucessivamente. Significa que a dízima ela é simples e o 3 é a parte, é o período, é a parte periódica. Certo? Esse 0,33 ele também pode ser representado por 0,3 e uma barra em cima do 3 para indicar que é o 3 que está se repetindo. Agora, dízima composta. Bom, a dízima é composta quando, logo após a vírgula, vai aparecer um número e ele não vai se repetir. Nesse caso aqui, o 1, 2, 2, 2. Ó. Qual o número que está se repetindo? É o 2. O 2 é a parte periódica. É a parte periódica. E o 1 é a parte não periódica. O 1 é a parte não periódica, ou seja, ele apareceu somente uma vez após a vírgula e não apareceu mais. Então essa é a diferença da dízima simples para a dízima composta. Bom, agora como encontrar a fração geratriz de uma dízima? Mas primeiro, vamos ver esses dois exemplos aqui e vamos tentar identificar se a dízima é simples ou composta. 1,23 sucessivamente, 0,1555. No primeiro caso, aparece aqui 1,2333, ou seja, o 1 é uma parte inteira. É como se eu tivesse isso aqui, ó, o 1 inteiro mais a parte decimal 0,23, 23 e assim sucessivamente.
Bom, essa é uma dízima simples. O 23 ele apareceu logo após da vírgula e ele está se repetindo indefinidamente. O 23 é a parte periódica que eu vou denotar por P. Repare que 0,15555, o 5 é a parte periódica porque é ele que está se repetindo. E o 1 apareceu somente uma vez logo após a vírgula. O 1 é a parte não periódica que eu vou codificar agora como não P. Dois exemplos, uma de dízima simples e a outra de dízima composta. Agora sim, vamos para a fração geratriz. Fração geratriz. Fração geratriz é a fração que resultou na dízima periódica. A gente viu no início do vídeo que 1/3 é 0,333 e assim sucessivamente. Ou seja, 1/3 é a fração geratriz, ou seja, a fração que deu como resultado uma dízima periódica. Uma dízima periódica simples, certo? Mas como encontrar a partir aqui da dízima a fração geratriz? Neste caso ela é simples. Existem dois casos, o caso para simples e o caso para composta. Para simples é bem tranquilo. Nós vamos escrever como numerador a parte periódica, codificando aqui com P, e no denominador tantos 9 quanto forem os algarismos do período ou da parte periódica. Vamos escrever aqui do período. Galera, então, olha só, quando a dízima é simples, a ideia vai ser o seguinte, ó, 0,333 e assim sucessivamente. 0,333, a parte periódica é o 3. Então, o que você vai ter que fazer? Identificar logo a parte periódica, que é o 3. Por que é o 3? Porque o 3 está se repetindo indefinidamente. Eu escrevo aqui o 3 no numerador da fração. E no denominador, são tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Ou seja, o período aqui, que é a parte periódica, só tem um algarismo, que é o 3. E nesse caso, somente o 9. 9 dividido por 3. Simplifica a fração por 3 e teremos como resultado 3 por 3, 1 e 9 por 3, 3. Então, 0,333 é 1/3. 1/3 é a fração geratriz da dízima 0,333. Legal? Mais um exemplo. 0,2222 e assim sucessivamente. Primeira coisa, identificar quem é a parte periódica. Neste caso aqui é o 2. O 2 ele está se repetindo logo após a vírgula. É uma dízima simples e o 2 é a parte periódica que vai ficar aqui no numerador. Como é somente um dígito que está se repetindo, somente um 9. Então, 2 sobre 9 é a mesma coisa que 0,222. Se você dividir 2 dividido por 9, você vai ver aí na tela do seu celular ou da calculadora 0,22222. Agora, mais um exemplo, 0,1414 e assim sucessivamente. Quem é a parte periódica? 14. Muito bem, é o 14 que está se repetindo. Portanto, o 14 é a parte periódica que vai ficar no numerador. E quantos 9 agora no denominador? 2 9, porque é um 9 para cada dígito, para cada algarismo da parte periódica do período. Como tem 1 e o 4, 2 9 no denominador. Legal? Na próxima videoaula vamos falar sobre a dízima composta, ou seja, a fração geratriz que vai gerar a dízima composta.